Meus irmãos, enquanto chega o microfone bom, está tudo bom, mas está tudo desligado. Nós estamos reformando aqui dentro, terminou praticamente hoje. E os pedreiros tiraram ali as conexões do som. Aí só um milagre agora. Tudo. Está ligado. Mas eu convido a igreja para ficar em pé e nós vamos ler o Salmo 100. Pelo menos um sonzinho para o pregador aqui nem ter, senão vai desgastar muito. E aí, gente, já fez curso técnico? Ei. Glória a Deus. Honra, me orou foi muito. Ezequiel e Tiro. Essa dupla é abençoada. Salmo de número 100. Eu vou ler um versículo e vocês lerão o seguinte. Ele é pequenininho, apenas 5 versículos, mas é muito maravilhoso em nossas vidas. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Oh, glória a Deus, a sua verdade estende para sempre, né, meu irmão? Glória a Deus. É muito bom estar na casa de Deus, é muito bom, nós vamos aprender da palavra de Deus daqui a pouco. Aí as irmãs fecham no finalzinho com o hino, vai ficar bonito. Amém? Vamos fazer uma oração. Grande Deus, eterno Pai, todo-poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta noite, pela presença dos teus servos que já estão aqui, ó Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade para estarmos aqui na casa do Senhor, estarmos aqui na igreja, onde o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Pai bendito, obrigado pela vida de cada um que está presente. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero apresentar aqui o Raimundo e a Carmen, que estão nos visitando, e também eu quero apresentar o Silvio. Vocês poderiam ficar de pé, para a igreja já conhecer vocês. Olha aí que bênção. O Silvio é esposo da irmã Silvane, e eles são parentes aí da irmã Giovanni e do... Olha que bênção, então hoje é aniversário dele. Mas que bênção. Então nós temos que cantar parabéns no final do culto, uma oração especial e os parabéns para vocês. O pregador que vai ministrar daqui a pouquinho também está aniversariando hoje. Amém? O que diremos a eles? Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Esta igreja ama vocês. Amém? Deus abençoe. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus.
E eu quero convidar aqui o evangelista Silmar, que já estará fazendo uso da palavra. O sem fio não tem feito, não. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos, podendo ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Esse aqui é só mais um pouquinho de retorno, não sei se é muita coisa não, pouca coisa. Só para a gente falar baixo, se ouvir, não precisar desgastar demais a voz. Chegou ainda não, chegou, agora chegou. Beleza, obrigado. Meus irmãos, primeiramente justificar, porque nós tínhamos falado que queríamos falar sobre grupos familiares. Porém, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Deixa eu ficar aqui esse aqui. Existem as etapas para a implantação do grupo familiar, né? Primeiramente, o pastor precisa fazer o curso, o nosso pastor já está fazendo o curso, eu tenho encontrado com ele, né, pastor? Eu ligo, eu indo lá para a sede ministrar, sempre estou vendo o pastor chegando ali para fazer o curso. Então, nós precisamos aguardar as etapas, né, se cumprirem, para nós podermos depois ministrar sobre o grupo familiar. Não adianta a gente ministrar agora, até falei com o pastor, acho que ele concordou comigo, se a gente não vai implantar. Então, não faz sentido ministrar agora sobre o grupo familiar. Melhor aguardar as etapas. Eu tinha até convidado o pastor Ataxerxes para ministrar sobre esse tema, mas ele tem as ocupações dele lá na sede. Ele justificou que ele cuida, acho que são 75, parece, grupos familiares que eles têm agora, e ele cuida da gerência desses 75 aí. Então, realmente para ele não é fácil se ausentar. Por esse motivo, nós vamos ministrar sobre outros temas. Hoje, nós vamos ministrar sobre tornando-se uma igreja acolhedora. Há algum tempo atrás, eu li esse livro aqui, Tornando-se uma Igreja Acolhedora. O autor é Tom S. Rainer. Como criar um ministério de acolhimento. Creio que foi o ano passado eu li esse livro. E hoje eu estava meditando sobre o que ministrar. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nas coisas que eu li, para ver o que seria possível ministrar aqui nessa noite. Eu tinha até escolhido outro tema, mas me ocorreu esse tema aqui para nós ministrarmos sobre sermos uma igreja acolhedora. É interessante porque eu fui convidado para pregar domingo que vem, mas eu não pude aceitar. E o tema da igreja que me convidou é exatamente sobre a igreja acolhedora. Então, o que ocorre? As igrejas do nosso campo, elas estão nesse sentido, né? Nós vemos que talvez os irmãos não acompanhem tanto, porque como eu estou no grupo da Secretaria de Missões, eu consigo acompanhar o desenvolvimento do trabalho nas outras congregações. Então eu consigo ver que as igrejas estão fazendo culto de missões, fazendo culto nos lares, fazendo cultos temáticos voltados para essa área. Então as congregações do campo, elas estão envolvidas nessa obra, porque é uma diretriz do campo. O campo está com essa diretriz e nós não podemos ficar de fora. Os irmãos concordam? Amém, irmãos? Amém. Então, nós vamos procurar ministrar nessa noite a respeito de como nos tornarmos uma igreja acolhedora. Antes de mais nada, ou antes de tudo, dizer aos irmãos que a intenção não é exortar, a intenção não é exortar a igreja. Porém,
em alguns momentos, vai parecer que tem um caráter exortativo. Na lição retrasada, foi o pastor que ministrou. Foi isso, pastor? A lição retrasada do bebê foi o senhor, né, que ministrou. A passada acho que foi o Diego, foi isso? E o pastor falou algo aqui que é real. Quem deve exortar a igreja é o pastor da igreja. Ele falou aqui, e eu concordo com ele, que na verdade o caráter exortativo da palavra deve vir realmente do pastor da congregação, como foi falado aqui naquela oportunidade. Então, por isso que eu quero esclarecer para os irmãos que algumas das falas que forem ditas aqui não é para exortar ninguém, mas nós temos que talvez meditar a respeito do que nós podemos melhorar. Então, não se sinta exortado, se sinta incentivado a melhorar. Amém, irmãos? Amém. Se sinta exortado, não, está me exortando, tá? Tem nessa intenção no meu coração, Deus sabe disso. Mas nós temos a responsabilidade de passar o conteúdo. E às vezes você pode receber o conteúdo como sendo conteúdo exortativo. É da sua parte, não é da minha parte. Aí eu não posso fazer nada relacionado a isso. Como você recebe a palavra, eu não tenho controle. Eu só tenho controle como ministro. Amém, irmão? Amém. Como eu ministro, eu tenho controle. Como você recebe, eu não sei. Aí você que tem que decidir como é que você vai receber a palavra. Mas eu estou fazendo esse parênteses aqui para você entender como é que vai funcionar. No livro tem uma pergunta interessante aqui. Aqui a pergunta do capítulo 1 é: será que somos tão receptivos e acolhedores quanto acreditamos ser? A tônica, irmão, desse capítulo 1 é exatamente as visões. Como assim? Você que é um crente que já tem algum tempo que está na congregação, você tem uma visão da igreja. Mas o autor do livro, ele nos traz a reflexão, qual que é a visão de um visitante relacionado à igreja. Então nesse capítulo 1, ele vai tentar levar a igreja a compreender que talvez a nossa visão, como crentes que estamos frequentando a igreja há algum tempo, alguns aqui podem ter 5, 10, 15, 20 anos ou mais que frequentam a nossa igreja, talvez a sua visão não seja a visão de um visitante, e provavelmente não será, porque você não é mais um visitante. Nós temos visitantes aqui nessa noite. Se nós questionarmos o visitante, ele vai ter uma impressão da nossa congregação, e nós que estamos aqui temos uma outra impressão da congregação. Então, o conteúdo, o tópico aqui, capítulo 1, é basicamente isso aí, a respeito de como é a visão relacionada à igreja. Ele inicia aqui trazendo uma experiência que ele teve. É bem interessante a experiência que ele teve aqui, porque ele conta que ele tinha um amigo dele chamava Mark, e ele fez amizade com essa pessoa chamada Mark. Ele tinha acabado de chegar em outro lugar e fez uma amizade com essa pessoa. Segundo ele diz aqui que nós ríamos um do outro e até ajudávamos um ao outro em nossas aulas. E ele diz: então eu fiquei particularmente feliz quando ouvi Mark conversar com os pais pelo telefone. E qual que era a conversa do Mark? Falando de um amigo Tom. O nome do autor aqui, já falei para os irmãos, é Tom. Então o Mark começou a ligar para o pai: olha, conheci um rapaz chamado Tom, ele é muito gente boa, tenho me dado muito bem com ele, pensa numa pessoa que ajuda. E esse amigo dele estava ouvindo a conversa. Ele falou assim: não é nem muito certo ouvir a conversa não, mas ele estava ouvindo essa conversa. Só que ele teve uma surpresa. Quando esse amigo dele falou onde esse Tom morava, ele percebeu que não era ele.
A hora que ele falou, ó, meu amigo Tom mora em tal lugar, assim, falou, eu não moro nesse lugar. Então, não sou eu, não está falando de mim. E quando que a ficha dele caiu? Quando ele percebeu que o melhor amigo dele, na verdade, não era que aquela pessoa não estava falando dele como seu melhor amigo, mas de uma outra pessoa que também chamava Tom. E por que que ele traz essa comparação aqui nesse livro de acolhimento? Justamente porque às vezes nós podemos ter a impressão de que somos acolhedores, de que somos uma igreja acolhedora. Você como cristão, talvez você se veja como alguém acolhedor, você se veja como alguém que faz a sua parte, mas o mais importante não é como você se vê. O mais importante é como o visitante vê você. Porque com relação ao acolhimento é isso que importa. Não importa como eu, Silmar, me acho nesse sentido. Será que eu me acho acolhedor? Mas e como é que o visitante me vê? E a gente pode cair nessa situação de nós imaginarmos, né, que somos acolhedores, porque fazemos isso, fazemos aquilo. Mas talvez a visão de alguém que está nos visitando não seja igual à nossa visão. E aqui ele começa esse capítulo, de que ele teve essa surpresa, porque ele imaginava que ele era o melhor amigo da pessoa. Talvez na cabeça dele, o melhor amigo era ele, mas na cabeça do rapaz não. E relacionamento tem muito disso, né, irmãos? Tem ou não tem? Tem ou não tem? A gente acha que a gente está abalando, né? Principalmente o jovem que quer namorar aí. O jovem que quer namorar, muitas vezes está lá com a garota lá, tem uns dois jovenzinhos mais novos ali, o Gabriel, o Flávio estão ali. Acho que está abalando. Meu Deus, está abalando, eu não sei mais o que. Mal sabem eles que a moça está ligada em outro, né? Está abalando, mas para eles está abalando, mas a menina já está trocando mensagem lá com o outro, está achando eles amigos. Não é, você é gente boa, mas com o meu amigo. Agora, né? E essa situação, irmãos, pode acontecer não só em relacionamento assim, não, pode acontecer com a gente também. Se a gente não analisar como que a pessoa que nos visita... Você vê, uma experiência que eu tive essa semana, eu achei interessantíssimo, pastor. Muito diferente essa experiência. Uma pessoa que eu conheço, ela entrou em contato comigo porque ela está passando uma situação muito difícil na família, uma situação muito difícil com o filho, que hoje está se tornando muito comum, né? A sexualidade do filho. Ela, sabendo que eu sou um cristão, tal, entrou em contato comigo e a gente estava conversando. E ela está afastada da igreja. Ela é uma pessoa que foi criada na igreja, mas está afastada. E conversamos muito, falei para ela procurar um psicólogo para ela poder cuidar da cabeça. E aí ela me falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, e aí, a igreja, como é que anda? Ela falou assim, eu tenho fé. O filho dela, além de ter tido esse problema na sexualidade, se tornou um ateu. Eu falei, e você, como é que você está? Ela falou, não, eu acredito em Deus. Acredito em Deus, não deixei de acreditar não. Eu falei, e a igreja? Ela falou assim, se uma igreja não quero ir. Eu falei, mas nessa situação que você está passando, é bom você ter alguém que te ajude, um pastor que te ajude, é bom você estar congregando em algum lugar. Ela falou, até quero, mas ela me falou algo que me chamou a atenção. Ela disse assim, eu quero ir, entrar, sentar, ouvir e ir embora. Eu falei, Jesus, olha só. Ela disse que não queria que ninguém falasse com ela na igreja. Ela só queria ir, sentar, ouvir o que ela precisa ouvir na visão dela e ir embora. Ela não queria que ninguém falasse com ela. Por que eu estou falando isso aqui para nós que estamos aqui? Porque, irmãos, visitante, nós temos visitante de todo jeito. Tem visitante que ele quer que alguém fale com ele, mas tem visitante que não tem tanto esse aproxegamento. E lidar com o ser humano é uma ciência, é ou não é? É uma ciência. Até nós conquistarmos a confiança de alguém, conquistar a confiança de um visitante, até você entender como que aquela pessoa ela quer ser tratada, é uma ciência. Eu estava ontem no meu discipulado, lá com o meu discípulo,
E depois eu estava pensando, falei, como que Jesus é bom, né? Quando você começa um discipulado, o relacionamento ele é um. E a gente está na 8ª lição, na nona, caminhando para o final. E aí eu vim pensando, falei, meu Deus, como é que muda tanto assim, como é que a coisa, o relacionamento ele é transformado com o tempo. Como é que a confiança ela é gerada com o sentar na mesa, né? Como o tal do sentar na mesa, ele muda o relacionamento, né, irmãos? O fato de você sentar na mesa, você conversar da Bíblia ali sentado na mesa, o lanche da comunhão, você está lá com o discípulo, tá? Como isso muda o relacionamento? Eu estava maravilhado das coisas que Deus faz, o amadurecimento da parte de quem eu estou discipulando. Mas aí, se você pensar lá atrás, você pode pensar, mas qual que era talvez o interesse no início, qual que era a receptividade? Então, essa questão do acolhimento é uma questão verdadeiramente muito séria, que nós, enquanto congregação, precisamos pensar. Esses dias lá no meu serviço, eu tive experiência, nós instituímos lá um culto. Não é um culto, é um momento de oração. Toda segunda-feira a gente institui um momento de oração. O pastor Lindomar já esteve lá colaborando, acho que o Diego também já esteve lá colaborando. E a dinâmica era essa: nós sempre chamávamos alguém de fora para levar a palavra. Aí, de uma hora para outra, resolveram que ia mudar. Nós mesmos lá íamos fazer a nossa liturgia. E eu falei, Jesus, o que vai virar isso? Porque na verdade a ideia inicial foi minha. Eu fiquei pensando, o que isso vai virar? Porque lá tem católico, lá tem desviado, lá tem tudo que é coisa. Eu falei, o que vai virar isso aqui? Os desviados ministrando, não é? Falei, bora ver. Né, Lazinho? Bora ver. Essa segunda eu tive uma surpresa muito grande. Você vê, Deus mandou para nós lá um músico profissional. Ele toca em tudo que é baile, toca em tudo que é tudo que é lugar. Só que para nós ele toca hino. Para nós lá ele toca hino. Eu até brinco com ele, falei, rapaz, esse violão tem que se converter. Aí está lá tocando os hinos. E segunda-feira foi a vez dele ministrar. Eu pensei, vamos ver. Aí foi contar a história dele. Crescido na igreja cristã, aprendeu a tocar violino na igreja cristã. Esse aprendizado fez dele um músico para tocar em casamento, tocar em outros lugares. E vendo ele falar, eu senti a consciência que ele tem de onde ele está. Eles têm a consciência, irmão. Se você falar com um visitante, se você falar com alguém, a gente não pode se enganar achando, não, ele não sabe qual a situação dele relacionada a Deus. Sabe. A grande maioria sabe, tem consciência de onde ele está relacionado a Deus. E ele falando lá que ele tem a intenção de voltar. Eu fiquei meditando, falei, gente, e até falei de oportunidade de falar para ele, falei, olha, você estar aqui tocando essas músicas, com certeza é um propósito de Deus na tua vida, porque isso está te aproximando, reaproximando de Deus novamente. Reaproximando de Deus. Para a glória de Deus, vários dos colegas nossos lá, já estou acho que há 15 anos lá no meu trabalho, alguns já se batizaram, depois que eu entrei lá. 2 já se batizaram, inclusive a prima da nossa irmã Silvane, da irmã Giovana Marilde, né, se batizou. Domingo passado batizou outra. Aí você pensa assim, a influência direta de quem? Talvez a influência de quem está lá. Tem vários cristãos. O que eu quero dizer para os irmãos é que a questão do acolhimento, a questão de nós percebermos as pessoas como uma pessoa única, isso faz diferença. Aí uma colega falou bem assim, a Silmar nasceu num berço, ela estava meio que exortando ele, e o Silmar nasceu no berço evangélico. Eu falei, olha, o fato de nascer no berço evangélico me faz melhor do que ninguém. A gente às vezes pode até passar por situações mais adversas aí. O que eu quis dizer para os meus colegas de trabalho é que cada um tem a sua história, nós somos únicos relacionados a isso aí. Nós somos únicos.
com relação àquilo que Deus tem para nós, cada um de nós tem a sua história. E uma história não é melhor do que a outra. Nós somos únicos relacionados a Deus. E quando alguém chega na nossa igreja, a nossa visão tem que ser essa. Ah, o fulano chegou, ele fez isso, fez aquilo, aconteceu aquilo, aquilo outro. Ele tem uma história única relacionada a Deus, ele precisa ser tratado dessa forma. A história dele é única. O que Deus vai fazer na vida dele a partir de agora pode ser muito maior do que Deus fez na nossa vida em 20 anos de crente. A gente não sabe. Não é não, irmãos? A gente não sabe. O que Deus tem para fazer na vida de alguém que está chegando na congregação pode ser muito maior do que Deus já fez com quem está familiarizado com as coisas de Deus. Porque a familiarização com as coisas de Deus pode ser ruim. Eu me torno familiarizado com as coisas de Deus e me acostumo. Eu me acostumo com aquilo que é a religião, me acostumo com aquilo que eu considero santo. Então nós nos acostumarmos muitas vezes é ruim. Porque do costume vem o comodismo, eu fico acomodado em ser o crente que eu sou há não sei quanto tempo. E às vezes nós temos que sair desse comodismo, sair dessa familiaridade e olhar fora da caixa. Ter a percepção de quem está chegando, que essa é a proposta do capítulo 1. Talvez o que falta para nós não é nós olharmos como nós somos, é tentar olhar com o olhar de quem está chegando, é tentar olhar com a percepção de quem está chegando na igreja, porque essa é a proposta do livro do Ministério de Acolhimento, é tentar ver com os olhos de quem está chegando agora. Como é que ele se sente? Como que é ele relacionado às dependências físicas da igreja? Tudo isso aqui é tratado nesse livro. Na Bíblia há muitos versículos que falam a respeito da hospitalidade. Por exemplo, Paulo escreveu à igreja de Roma e a Timóteo e a Tito sobre esse assunto. Para a igreja de Roma ele simplesmente diz, abre a sua Bíblia aí, Romanos 12, versículo 13, por gentileza. Romanos 12, 13, quem achar primeiro lê para nós. Romanos 12, versículo 13. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Então ele fala para a igreja de Roma compartilhar das necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. O que é hospitalidade, irmãos? O que é a igreja hospitaleira? Acolhedora, receptiva, né? Se você vai num ambiente que você acha que é um ambiente que tem hospitalidade, você se sente o que naquele lugar? Acolhido. Você se sente em casa, não é isso? É ruim chegar num lugar que a gente se sente fora, não é um peixe fora do aquário. É ruim, não é? Já aconteceu contigo em algum lugar, alguma igreja? Aconteceu sim ou não? Pode acontecer, né? 1 Timóteo 3, versículo 2 e 3. Alguém lê para nós aí. 1 Timóteo 3, versículo 2 e 3. Primeiro Timóteo 3, versículo 2 e versículo 3. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de própria ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. O que o apóstolo Paulo estava ensinando nessa epístola pastoral ao jovem Timóteo? Que o bispo ele tem que ser o quê? Hospitaleiro. A liderança. Aí você pode interpretar essa passagem aqui com relação à liderança. A liderança, e aqui eu estou falando para vários líderes aqui, líder do culto de quinta, tem líder, acho que de adolescente, líder de senhora, tem líder aqui tudo que é espécie, eu acho.
você poderia ter mais. A liderança, ela precisa ser hospitaleira. Os líderes precisam ser hospitaleiros. Quando eu falo que o bispo tem que ser hospitaleiro, que é o principal gestor de uma congregação, a liderança, se o bispo que é o gestor tem que ser, imagina a liderança. É preciso que tenha hospitalidade, irmão. Nós temos que... Como que é a hospitalidade de um líder? Como que você acha que deve ser a hospitalidade de um líder? Como que deve ser? Um líder receptivo, não é isso? Está chegando alguém novo na igreja, o líder tem que receber. Eu estava falando com os irmãos líderes do departamento, qual que é a minha visão? Quando se converte alguém na congregação, se converteu um adolescente, a minha visão, alguém da liderança dos adolescentes deveria vir até uma pessoa que está se convertendo, receber, levar até a sala de acolhimento e fazer esse primeiro contato. E assim todas as demais lideranças. Eu acho que isso tinha que ser um padrão. Por quê? Porque na verdade aquele adolescente que está se convertendo, ele tem que ser acolhido pelo grupo dele. Sim ou não? Sim, ele tem que ser acolhido pelo grupo dele. Então o acolhimento tem que ser desde o início. E na minha visão, na minha opinião, são coisas que poderiam ser automáticas, irmão. Poderiam ser automáticas. Claro que a gente precisa instruir, precisa conversar. Mas poderia ser automático. Alguém se converteu de alguma faixa etária, o líder vem receber, o líder vem levar, vem lidar com a pessoa. Por quê? Porque o bispo tem que ser hospitaleiro, o líder tem que ser hospitaleiro. Tito capítulo 1, versículo 7 e 8. Alguém lê para nós aí, Tito 1, 7 e 8. Tito capítulo 1, 7 e 8. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da cartilha, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao ruim, nem espancador, nem cobiçoso de própria mão, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Então veja aí que tem que ser o quê? Dado a hospitalidade. Então nós temos que ser hospitaleiros enquanto crentes, né? Enquanto líderes. Aí você fala assim, mas é difícil porque hoje em dia a gente tem tempo para nada, né? E isso não deixa de ser verdade. Porque a gente vem para a igreja, muitos de nós vem com tanta agonia na cabeça, né? A gente vem agoniado. Tem uns que chega, na verdade, tá doido para o culto terminar para ir embora. É assim muitas vezes? E na verdade, se a gente for pensar, por exemplo, em alguém que está visitando a congregação com vontade de congregar naquele lugar, existem pessoas que eles querem ser recebidos, né? Eles querem que alguém converse com eles querem tirar dúvida a respeito da congregação. Uma amiga minha veio aqui no culto do Uziel Batista. Eu convidei ela para vir no culto. Veio ela e o esposo. Ela congrega em determinada igreja. O esposo foi criado na Madureira. E ela parece que está querendo vir para a igreja Madureira. O pastor Ziel ia pregar, mandei o convite para ela, ela veio. Ela e o marido estavam aqui. Aí cheguei lá no meu serviço, ela veio perguntar para mim a respeito de algumas coisas da igreja, da congregação. E uma das coisas que ela perguntou é exatamente os cultos, né? Horário de culto, como é que funcionava. E ali eu pude perceber como é importante a comunicação visual. Como é importante a comunicação visual da igreja, nós vamos falar disso daqui a pouco. As pessoas querem saber, irmãos, como é que a igreja funciona, que dia que tem culto, que dia que não tem. E isso só pode acontecer se nós entrarmos em contato. Entrarmos em contato com as pessoas que estão visitando. Informar para elas, olha, é claro que do púlpito aqui é falar dos dias de culto. Eu fui pregar numa igreja
E aqui não vai nenhuma crítica ao audiovisual da igreja não, tá? Não se sintam criticados. É porque a gente que tem costume de pregar em várias igrejas, aí você vai colhendo aquilo que você tem de bom. Eu fui pregar numa igreja, eu fiquei sabendo do congresso de adolescentes lá naquela igreja, pastor, que eu estava pregando. E aqui eu achei pouquíssimo divulgado, muito pouco divulgado. Eu não vi a divulgação da forma que eu vi lá. Eu achei uma coisa interessante, até falei para a Simone. A EBD do domingo que vem, o tema é projetado no domingo do culto à noite. Falei, Simone, olha só que interessante. Eles colocam lá o folder da EBD, que vai ser ministrado no domingo que vem. Eles já colocam no domingo anterior para a igreja que está à noite, ver qual vai ser a lição. Eu achei interessantíssimo aquilo lá. E essas coisas parece que não fazem diferença numa congregação, mas faz diferença, irmão. Faz diferença, faz muita diferença a comunicação visual, o contato de você falar os dias de culto da congregação. Porque a gente muitas vezes tem um visitante que às vezes eu convidei. E eu posso pecar nisso. Eu convido para um culto domingo à noite, a pessoa vem e fica assim, que talvez eu vendo essa colega minha me perguntando, que trabalha lá comigo, eu poderia me antecipar e falar para ela, né, Lázaro? Olha, agora na minha igreja tem esse culto domingo à noite, mas tem culto tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Porque ela já vai estar inteirada dos trabalhos da congregação. E ainda assim, por exemplo, os departamentos. Alguém que está aqui, que está relacionado a algum departamento, um líder pode chegar nessa pessoa e falar, ó, o culto de adolescentes é dia tal, o culto de jovens é dia tal. Você vai cumprimentar alguém que está sendo recebido aqui como visitante na congregação? Informação importante, ó, que bom que você está aqui, seja bem-vindo, nosso culto de jovens é dia tal, nosso culto de adolescentes é dia tal, o culto da libertação, o culto da vitória é tal dia. A pessoa... Por isso que nós temos que ter a visão de quem está visitando. Porque a nossa visão de quem é membro, a gente já sabe que dia são os cultos. Mas quem está visitando ele não vai saber. Aqui, para caminhar para o final, aqui tem uma coisa que eu achei bem interessante. Muitos membros e líderes da igreja, quando perguntamos a centenas de pessoas sobre a sua experiência ao visitar igrejas, levando em consideração que esse livro aqui está relacionado à igreja norte-americana. Na maioria das vezes não obtivemos uma resposta positiva. Perguntamos-lhes o motivo específico pelo qual não retornaram a determinada igreja. Vocês estão entendendo? Aqui estão 10 das respostas mais comuns. Aqui vou falar 10 das respostas mais comuns, porque uma pessoa não retorna a uma determinada igreja. O momento em que é pedido que os visitantes se levantem e sejam cumprimentados é desagradável e antipático. Olha aí. Se a gente não souber recepcionar o visitante, que naquele momento que está pedindo para o crente se levantar, é preciso que seja um momento agradável para quem está sendo recebido. Muitos disseram aqui que é superficial. Então a gente tem que ter esse entendimento. Porque, como eu falei, tem gente de todo jeito. Tem gente que chega na igreja, ele quer ficar de pé. Já tem gente que não quer nem ser apresentado. É assim ou não é? Irmão. Então, qual que é a minha opinião? A gente tem que encontrar o meio termo nisso aí. A gente tem que encontrar o meio termo. Tem que ser um momento agradável. Muitos dizem que acha ruim. Membros antipáticos da igreja. Misericórdia. Segundo motivo. Tem irmão antipático na igreja? Tem, pastor? Deve ter, né? Membro antipático na igreja. Não conversa com os convidados. Fica só nos grupinhos santos. O convidado vem. Aí a gente termina. A gente não se digna a pegar na mão. A gente tem que pegar na mão das pessoas, não é isso, irmão? Pega na mão, não é só político não, você tem também. Pega na mão, tá? Fala alguma coisa, né?
dar uma boa noite. Tem visitante que não está acostumado com a nossa linguagem de crente, não. Você vai saudar um visitante muitas vezes com a paz do Senhor, você está bem intencionado até, nem está errado não. Mas tem visitante que está acostumado com a linguagem normal, que não é a linguagem de crente, a nossa linguagem é de crente. Dá uma boa noite para conversar a conversa, né? Boa noite, como é que você está? A educação, não cabe em todo lugar. Cabe ou não cabe? Todo lugar, inclusive na igreja. Né? Uma boa educação, um bom trato, ele cabe em todo lugar, e na igreja cabe também. Então, a gente não deve ser antipático. Dependência destinada às crianças devem ser o quê? Se as dependências não forem boas, tem pai que não volta. Isso aqui também pode ser um problema. O que mais aqui que está dizendo o livro? Não há um local destinado à obtenção de informações sobre a igreja. Onde pegar informação? Aqui, por exemplo, na congregação, vamos lá. Se você trouxer um visitante e ele quiser se informar sobre a nossa congregação, ele vai onde? Lázaro trabalha na Tal Cargas e de repente ele traz uma gota de gente aí. E um deles aí quer se informar sobre a congregação. Terminou o culto, ele quer se informar. Onde é que ele vai? Nós precisamos pensar sobre isso, né? Talvez é interessante ter um ponto de apoio na secretaria. Pode ser na secretaria, né? Mas para isso o secretário tem que estar lá. Né, João Paulo? Para isso o secretário tem que estar lá. Não pode acabar o culto e sair correndo. Tem que estar lá e tem que receber, tem que dar as informações. Por exemplo, vai batizar, eu fico vendo a labuta do João Paulo lá, o pessoal vai batizar. Olha, tem que mandar isso, mandar aquilo e tal. Ele tem labutado aí. Então, a gente tem que muitas vezes ter esse ponto de referência. Você quer saber dos horários de culto? O secretário tem que estar com o culto tudo na ponta da língua. Ó, tal dia, tal pregador e tal não sei o quê. Não sei, pastor, estou dando uma opinião, não sei se é assim não. Sei lá, de repente, né, pode ser alguma outra forma aí. Mas assim, eu digo isso, irmão, porque de repente a pessoa, ela de fato quer saber alguma coisa da congregação. O pastor sempre se coloca aqui à disposição dos irmãos, mas esse tem um irmão que ele está querendo orar por uma doença. O irmão vai orar por uma doença aqui, né, irmão James? Vai levar um tempo. Outra pessoa, ela quer informação onde ela vai buscar. É bom ter um ponto de referência. Fala aí, irmão Lázaro. Seria interessante assim, os recepcionistas estavam meio inteirados, porque é o primeiro que recebe, né? Então, pelo menos assim, do culto, dos mais próximos, assim, que após a comunicação, ele parcelou, boa noite, hoje aqui, e aí diz assim, e amanhã tem? Tem e tal. Ah não, não sei. Então assim, é bom também que eles estejam informados também, porque é o primeiro contato. Às vezes é o primeiro e o último, né? Diga, Lídia. Olha aí, uma ideia muito positiva, né? A pessoa se levantou, vocês ouviram aí, irmão? A pessoa se levantou como visitante. A irmã Lídia está falando que teve uma época que a recepção entregava já um panfleto com todos os horários do culto. Isso é importante. Programação, porque a pessoa já vai saber qual o próximo dia que ela vai voltar, né? Porque é chato você chegar no lugar e não saber, né, quando é que tem culto. Então, isso é importante. O site da igreja não é bom. Quinto motivo. Aqui na nossa realidade não é mais site, é Instagram. Hoje é uma realidade. O Instagram, ele precisa, o Instagram institucional tem que ser bom. Tem que ter informação, né? Tem algumas pessoas aí que acham ruim quando enche o grupo da igreja lá de panfleto e tal, não sei o quê. Mas como é que o povo vai saber, irmão, dos horários? O Instagram também tem que ter as informações. A gente está numa outra era, está no mundo moderno, no mundo digital. Então o Instagram tem que ser bom. Lá no Instagram, pior que eu estou falando é Giovana até da mídia. Eu tenho até medo de falar um trem aqui, né? Mas enfim. Mas lá é bom que tenha o quê? Tem que ter a localização da igreja, tem que ter a programação da igreja, tem que ter as informações básicas, tem que estar lá, irmão. As informações básicas da igreja tem que estar no Instagram. As pessoas têm que ir lá acessar o Instagram da igreja e tem que saber
como é que vai ser o culto domingo, como é que foi o culto passado, qual é que é a programação que vai ter. Por isso que às vezes vocês veem aí o pessoal da mídia gravando o pastor. Esse dia gravou Elô, que eu vi Elô lá falando da programação. Não foi Elô? Nós vamos ter a programação dessa semana. Elô que era garoto propaganda desse vídeo aí, o último que teve, pelo que eu vi. Isso aí faz parte, irmão. Faz parte da comunicação assertiva da congregação. Aí você pergunta assim, Silmar, por que gravar Elô? Porque era um adolescente. Isso faz parte da psicologia. Quando o adolescente se vê na mídia, ele tem uma comunicação muito melhor com o adolescente que está lá vendo aquele vídeo. Tem ou não tem? Tem. Isso faz parte. Isso faz parte da comunicação. Essa assertividade da igreja, ela precisa ter isso aí. Igrejas hoje que não tem uma comunicação boa nesse aspecto aí, está perdendo espaço. A igreja precisa ter essa boa comunicação. Má sinalização. Sinalização dentro da igreja, né? Onde é que é o banheiro, onde é que são as coisas. Linguagem interna da igreja. Tem pessoas que reclamam da linguagem interna da igreja, aquilo que eu falei. Existe crente que vem na nossa congregação que ele não entende o crentez. Certo, irmão? Se você chegar às vezes no visitante e falar, irmão, como é que você está? Ah, eu estou na prova. A pessoa não vai entender, irmão, isso é o crentez. A gente tem que ter essa ciência. Porque às vezes a gente está fazendo um culto aqui que está direcionado só. Foi o que eu falei. Eu estou ministrando lá no ITA. O que eu falei para os irmãos lá? A gente tem que entender qual que é o público que nós estamos comunicando. Lá no ITA, o Lázaro estava lá. Lá eu tenho um nível de linguagem que eu falo com eles. Eles estão buscando conhecimento. Eu não vou ficar falando num público heterogêneo igual o público da congregação, que está aqui no culto de quarta-feira, domingo, EBD. A linguagem ela tem que ser adaptada a quem está nos ouvindo, não o contrário. Eu não preciso esperar que a pessoa que está me ouvindo entenda. Eu não tenho que estar aqui falando difícil, falando crentez, não. Eu tenho que adaptar a minha linguagem para quem está me ouvindo. Porque senão a pessoa vai chegar na igreja, não vai entender muitas vezes nada do que está acontecendo, e não vai ter vontade de voltar também. Porque ela não entende o que está acontecendo. Ela não entende a linguagem que está sendo falada. Às vezes os irmãos no vigília só falam o crentez o tempo inteiro, e a gente tem que ter esse entendimento. Chegar uma pessoa que está vindo lá das drogas, por exemplo, não vai entender várias coisas. Você tem que chegar e conversar com ele no nível de uma normalidade que ele entenda. Então tem gente que reclama da linguagem interna da igreja, que às vezes acham que é feito tudo só para quem já é membro. E o visitante ele tem que receber uma atenção até mesmo de quem está direcionando o trabalho. Cultos entediantes ou ruins, membros que se dirigem aos visitantes dizendo que eles estão no banco ou cadeira errada. Irmãos, isso que já aconteceu comigo, isso é horrível. Eu sendo crente aconteceu comigo, eu fiquei indignado. Minha vontade não era nem voltar mais lá, só volto lá porque eu tenho que voltar, porque, enfim, eu tenho que voltar mesmo. Você chegar no lugar, escuta aí, pessoal da recepção, você que é crente, está fazendo uma festa. Você chegar no lugar e você tirar o visitante do lugar que ele está, para dizer que ele está no lugar errado, não faça isso, a minha opinião. Igual está dizendo, não posso nem exortar, depois o pastor vê se é certo ou se não é. É claro, irmão, que tem aí, às vezes, um lugar reservado. Vamos, né? Tem um lugar reservado na festa. Aí o recepcionista tem que chegar com muita delicadeza. Olha, esse lugar é reservado. Agora, digamos que tem um irmão que só senta no lugar dentro da congregação. O irmão guarda aquele bendito lugar lá. Aí chegou o visitante. Não tem sentido o irmão chegar, irmão, levanta daí que eu só sento aqui. Não tem isso, irmão. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso, porque às vezes a pessoa ela vai se sentir ofendida. Então, a pessoa, quando ela, o acolhimento, né, que nós temos que ter, a gente tem que ter essa atenção aí, né, de reservar os melhores lugares para o visitante, de não tirar o visitante do lugar. Você tem que ter essa atenção. Vamos mais aqui, para finalizar. Agora, o que é que deixa os visitantes felizes? Alguém chamou o visitante para sentar ao seu lado. Às vezes chegou o visitante da igreja, principalmente jovem aí, ele está meio perdido, chama ele para sentar perto de você. Senta aqui, ó. Às vezes ele não vai querer não, mas chama. Às vezes ele está só esperando isso aí. As pessoas se apresentam aos visitantes, é o que eu estava falando. O visitante chegou, foi apresentado aqui na congregação.
fulano, sou líder de jovens da congregação. Meu nome é Colemar. Aí, Colemar, tá gravando aqui, depois você vê. Meu nome é Colemar, sou líder de jovens da congregação. Estou me apresentando aqui. Tá? Os cultos são dias tais. É difícil fazer isso, irmão? É demorado fazer isso? É nada. Demora nem um minuto. Só que precisa de quê? Precisa da pessoa ter esse entendimento. De que o visitante adolescente está lá. Prazer, meu nome é fulano, eu sou líder de adolescente. Pode contar comigo, o culto de adolescente é dia tal. Temos congresso dia tal. Temos encontro dia tal. É muito difícil fazer isso, irmão? Não é não. Basta o quê? Basta querer fazer. É ou não é? Basta querer. Se quiser fazer, faz. Agora, é preciso a gente sair dessa familiaridade que a gente tem com a... É o que eu estava falando no início, a gente tem muita familiaridade com as coisas. A gente tem muito costume como as coisas são. E aí a gente não quer às vezes mudar. O meu chefe, eu já tive chefe de que é espécie. Aí eu estou com um chefe novo lá no meu serviço. Aí o meu chefe chegou lá, agitadão, tá. E falou assim, ó, vocês não precisam ter medo da mudança. E vai ter mudança, hein? E começou a passar uns treinos diferentes e tal. E esse negócio de... A gente realmente... Aí a gente que já está no lugar, porque uma coisa é você tá lá e a pessoa chegar. Você fala, rapaz, já estou aqui, né? Fulano é que está chegando, ele que tem que... Mas tem que ter esse entendimento. Às vezes a pessoa que chega com autoridade. E eu vou bater de frente com quem está tendo autoridade para mudar as coisas? Não, eu tenho que seguir o que está sendo falado. E essa questão às vezes da mudança é necessária, irmão. A gente mudar o nosso jeito de ser igreja. Mudar o nosso jeito de fazer as coisas. Às vezes falta isso em nós. A gente tinha uma gestão pastoral de uma forma. Pastor Lindomar chegou falando o quê? Eu dou liberdade para os departamentos agirem. Muitas vezes o que falta? Entender que houve uma mudança. E que a partir dessa mudança precisa agir diferente. É ou não é? É. Houve uma mudança. A ficha tem que cair. Houve uma mudança e muitas vezes quem tem autoridade está falando que mudou. Só que a gente tem aquela familiaridade. Não, sempre fui. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, e é sempre assim. Não, irmão, vamos mudar. Vamos fazer diferente. Se do jeito que eu estou falando não está dando certo, o jeito que eu estou fazendo não está dando certo, está faltando o quê? Mudar. O jeito que eu estou fazendo não está sendo bom. O que eu tenho que fazer? Mudar. O que mais aqui? Centro de informações, boas-vindas, as crianças amaram espaço destinado à criança, estacionamento, questão do momento dos visitantes, os membros não eram rudes, misericórdia. Ainda bem que na igreja não tem membro rude. Tem, irmão? Tem nada. O que é ser rude? O que é um membro rude na igreja? Hã? Sem simpatia. Não é boazinha, né? Sem simpatia. Sem simpatia antigamente era gente feia, né? Que não é nem simpático, né? Porque antigamente quando era meio feio era simpático. Não tem nem simpatia pra lascar. Não, mas não está errado não, isso é mesmo. A gente sem simpatia. Você crente, eu estou falando aqui com muito cuidado, tem visitante ouvindo. Mas você crente, gostaria de chegar num lugar onde ninguém te vê, ninguém pega na sua mão, ninguém fala com você. É bom, irmão, chegar num lugar desse? Vocês já ouviram falar da invisibilidade social? Alguém já ouviu falar disso aí? O que é invisibilidade social? O que acontece com vários... Por exemplo, falo isso com todo respeito, tá? Tenho todo respeito pela profissão, mas Gari sofre de invisibilidade social. Por quê? Porque o Gari está ali fazendo trabalho dentro da rua, tem gente que não fala um bom dia, não fala boa tarde, passa por ele e finge que ele não está nem ali. É assim ou não é? É. O Gari é uma das profissões
pessoas que têm visibilidade social. Ninguém nem vê que ele está lá. Se possível, passa até por cima, né? O caminhão do lixo está lá, fica buzinando. Caminhão do lixo, sai. Diga, irmão. Exatamente. Quando a gente cumprimenta alguns, eles fingem que não vê a gente pela vergonha. Tem isso, mas tem outros que a gente cumprimenta são do mais feliz, né? Entendeu? A gente vê criancinha que dá presente para os garis aí, eles ficam do mais contente, irmão. A invisibilidade social é o que? A gente fingir que as pessoas não existem. Isso é horrível. Você que trabalhou em loja, né? O pastor que era lojista, sabe como é que é isso. É claro que a igreja não é um comércio, mas coloca num comércio bem, vai lá, você chega no comércio para ser atendido. Você olha, e às vezes o vendedor está lá, pastor, e não chega para atender. Você vai embora. Vai ou não vai? Vai, você vai embora, irmão. Você está lá na loja lá, olha uma coisa, olha outra. O que é que o vendedor está pensando? É você não tem nem dinheiro. Às vezes você não tem essa impressão. Não, acho que eu não tenho dinheiro para comprar. Vai embora, você vai na outra loja. Não é não, irmão? Diga, Lígia. Tu que trabalhou na recepção, tu sabe, né? E também existe a casa, por exemplo, uma vez na frente da igreja, uma das outras recepções que tinha um irmão só para mudar de poltrona para frente, porque tinha uma vaga aqui, uma vaga do lado dele, chegou para a sala de visitante. Não, poderia passar a poltrona para frente, só para ter acomodado em casa? Não. Também existe só de levar para bem, mas ser recepcionista é uma arte, né? Eu, como nunca fui, não posso não opinar demais não. Mas o que a gente está falando ali, a gente às vezes, nós estamos falando isso aqui, mas eu posso ter feito isso. O recepcionista da nossa congregação está na porta, a gente passa e não dá nem as horas. Passa e não dá nem as horas. O que custa passar pelo recepcionista? Irmão, paz do Senhor, como é que você está? Você está bem? Às vezes o irmão teve um dia ruim danado, está lá servindo ao Senhor. O recepcionista, o pessoal que fica aí, os obreiros que ficam na porta, né? Custa nada, irmão. Da parte do Senhor para os irmãos, a gente tem que, né? Vamos finalizar aqui. Algumas perguntas aqui. Por que os visitantes e os membros da igreja têm visão tão diferente? Né? Qual foi a última vez que você conversou com o visitante sobre a sua primeira visita à igreja? Eu fui esses dias. Aí fala aqui no Instagram da igreja, o site se é bom. Então, qual que é a temática dessa primeira lição aqui, irmãos? É a gente entender que a minha visão como membro provavelmente não vai ser a visão de um visitante. Então, o primeiro passo para você ser igreja acolhedora é o quê? Entender que o visitante ele tem uma visão, eu tenho outra. Se eu partir dessa premissa, se eu entender que ele é o visitante, que está vindo, que precisa de atenção, que precisa de informação, talvez esse contato vai ser o que vai fazer a pessoa voltar. Você fala assim, Silmar, qual que é a sua visão sobre a nossa igreja? Nossa igreja está boa, está ruim não. Nossa igreja é uma bênção, nossa recepção é uma bênção. Amém? Nossa recepção é uma bênção. O pessoal aqui da congregação do Setor União procura ser um pessoal receptivo, procura ser um pessoal acolhedor. Nós vemos isso aqui. Nós procuramos ser acolhedores receptivos, mas isso não significa que nós não podemos melhorar. Nós podemos talvez melhorar, a recepção pode ter criatividade aí para fazer alguma coisa diferente. Os líderes de departamento talvez está aí tá na direção deles, e quem pode falar com eles relacionado a isso é só o pastor, não tem essa autoridade, mas posso sugerir, né, que os líderes tenham uma visão um pouco mais aguçada para esse lado aí,
de analisar os visitantes que estão chegando aí, da faixa etária que precisa ser acolhido, né? E acredito que isso, irmão, pode marcar uma diferença na vida de alguém. Isso pode marcar uma diferença. A gente pensa que não, mas de repente pode marcar uma diferença. Deus abençoe e eu passo aqui para o pastor. Meus amados, glória a Deus. Apenas 1 hora de aula, não deu 1 hora certinho, mas como que nós aprendemos e como nós temos que melhorar e vamos melhorar. Estava analisando esses dias, o espaço ali atrás vai ficar mais largo um pouquinho, né, porque a gente não vai pôr poltrona além da abertura da porta. Então dá para colocar tipo assim, um balcão de informações ali atrás, uma pessoa ou duas, na hora que durante o culto, terminou o culto, por um espaço de tempo. Olha aí, se um Mário ministrando e eu aqui colocando alguma coisa boa na cabeça, isso é bom demais, irmão. Nós podemos melhorar. Amém? Deixa eu fazer aqui 2 colocações. Primeiro, do crente que aquele banco é dele e acabou. Essa poltrona é minha. Nós temos aqui, sabia? Tem 2 irmãos que eu vou trazer de volta agora as poltronas. Vamos ver como é que vai ficar, né? Mas não era igual meu pai. Meu pai e o irmão Alberto, eles disputavam a beirada de um banco na Assembleia de Deus em Porangatu. Meu pai muito agoniado, toda a vida foi temperamental. Na hora que descia do carro, já ia indo para a igreja, eu já ficava olhando. Aí quando via, antes dele chegar, o irmão já tinha chegado e sentado no lugar dele. Aí ele dizia: mulher, dá vontade de ir embora, porque o meu lugar já tem gente lá. Ó, aquele irmão Alberto, e aí ele desceu uns comentários mais fortes. É sério. Mas congregavam juntos na mesma igreja. Meu pai era auxiliar da obra, tesoureiro, foi tesoureiro muitos anos. Depois afastou dos caminhos do Senhor e entrou numa cachaça tão brava que deu dó. Meu pai só morreu porque o AVC pegou ele junto com cirrose, e aí tem diabetes, pressão alta, e um homem muito trabalhador, mas não cuidou da saúde e falava demais. Aí ficou na cama 1 ano e 2 meses. E aí na cama lá, ele reconciliou com Deus, mas Deus não permitiu mais ele ter uma vida saudável. Porque ele mesmo dizia: se eu sair dessa cama, eu não sei se eu vou dar conta de ser crente, meu filho. E aí, então tá bom, você talvez não vai dar conta, então você vai ficar quieto aí, homem. E Deus deixou ele ali até o último dia. Ele ainda ficou 1 ano e 2 meses acamado. Mas a gente acredita que ele foi para o céu, que ele reconciliou, ainda teve uma comunhão boa com Deus ali, mesmo deitado. Então o que acontece, meus amados? Nós vamos melhorar, né? Vamos melhorar, precisamos melhorar. Estamos deixando o lugar aqui mais plano aqui na frente também, com muitas boas intenções. Vamos voltar uma fileira de cadeira que tinha aqui, e esse tapete mais branco aqui é para fazer parte também do acolhimento. Aqui em pé para receber uma oração, os cumprimentos, vai dar para umas 80 pessoas. Tranquilo para os pastores andar no meio, impor mãos e abençoar o povo. Amém? Amém. Cadê o Diego? O Diego sumiu. Eu quero que ele me ajude a fazer um negócio aqui. Acho que só ele vai me ajudar a fechar essa porta. Está tudo normal, mas hoje eu vi ali um lado solteiro. Mas ainda não está terminado os blindex, irmão. Você pode ver, nessa porta não.
Mas naquela lá principalmente está faltando um pedaço, porque foi rebaixada aquela porta. Ali tinha uma rampa muito alta e quando entrava dava uma quedinha. Ali também, lá vai ter que colocar um pedaço de vidro. Eles vão fazer isso amanhã ou depois. Aí vão corrigir esses outros detalhes. Teve que tirar 2 portas aí, 3. E teve que trocar a sapata preta ali, o mármore, porque ninguém conseguiria tirar sem danificar. E aí foi melhor comprar. Ou coisa cara, viu? Graças a Deus nós temos uma igreja arrumada, nós temos uma igreja construída e abençoada. E não pode deixar muita coisa aí danificando para fazer uma reforma geral. Na hora que terminar aqui, aí nós já vamos para outras campanhas. Campanha não, eu quase não faço campanha. Eu estou numa fé que hoje a irmã Deusa está ali mexendo com os papéis. Ela vai fazer uma prévia. Nós estamos precisando, até o final do mês, a contar de domingo era 15, hoje só está faltando uns 8. Então eu estou acreditando que os irmãos daqui para domingo, esses 8, daqui para sábado, porque sábado fecha o caixa, esses 8 mil resolvem, porque a nossa reforma, por incrível que pareça, ficou 32 mil aproximadamente. Então está tudo muito caro. Eu estou falando isso que já é praticamente uma prestação de contas, né? A gente gosta de trabalhar muito claro nessa questão financeira. E assim, só agradecendo a Deus pela vida de vocês. Vamos terminar orando pelo término e orando pelos aniversariantes. As irmãs me ajudam aqui. E irmã Edmilson, que é um dos vices do diaconato, ou ele já não está mais aí? Vê lá, mano. Preparar a ceia. Quem não ceou domingo e vai cear hoje? Levanta a mão. 1, 2, 3 cálices para as irmãs participar da Santa Ceia que não veio domingo. Lazinho, chega perto do aniversariante aí, mas o irmão Sebastião, o Raimundo, né? Eita, você vai orar por ele, cantar aí, e o Diego que está aqui vai orar pelo evangelista Silmar. Glória a Deus, aleluia. Ô evangelista Silmar, talvez eu não expliquei direitinho, mas nós, pastores, dirigentes e vices, tem total liberdade para doutrinar e orientar e exortar o povo, viu? Deixa Deus te usar, moça. Agora vai rachar a nota. Mas é isso mesmo. Vamos cantar os parabéns ou é ruim? Qual você escolheu? 196 é o quê? Pronto, vamos cantar os 196 para os aniversariantes, depois a gente faz a oração. Já achei uma flor. Aleluia. Glória a Deus. Não deu o microfone não? Esse direito. Então vamos. Glória a Deus. De pé, irmão, para o sangue correr na veia. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre 1000 mais belezas terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz.
muitos foi achada rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. As irmãs que vão participar da ceia, pode vir aqui ficar perto do irmão Edmilson e ele estará ministrando a ceia para vocês. Quero, antes da oração, agradecer os visitantes, certinho, Carmen e Raimundo e o Silvio. Silvio, conheço o Silvio há uns 30 anos. Desde quando cheguei aqui para Almogés no ano de 90. Deus abençoe, né, Silvio? Ele e a Giovanni são muito hospitaleiros. A gente vai na casa deles lá. Quem nunca foi precisa ir. Parece que as irmãs estão ajeitando um negócio ali. Parece que lá, não sei, um Passo Azul está me falando de um monte de mulher lá naquela chácara abençoada. Que Deus abençoe a todos que vieram. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa aqui na casa do Senhor, ó Pai. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu quero abençoar o teu filho que está aniversariando hoje, ó Pai. São 2 aniversariantes. O evangelista Silmar, que ministrou essa palavra, e também, ó Deus, o Raimundo, que ele, a esposa, o Silvio, a irmã Giovanni, e também a irmã Silvânia e o Sebastião, são parentes e hoje estão aqui na casa do Senhor para comemorar e alegrar com os aniversariantes. Pai bendito, nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. E todos dizem: parabéns para vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém? Que Deus abençoe, nosso culto está terminado. Olha aí, ó. Essa recepção faz parte, hein? Deus abençoe.
Não, achou não, tá? Viu? Meu vidraceiro deixou foi aberto aqui e vazou. Por isso que ficou. Cadê os vovôs aí? Já foi. Já foi. Já foi. Acho que vou. É uma tiara. Tá filmando, soltou aí? O menino chegou de cantando na aberta. É.